É pecado ouvir música secular? Prazer, eu me chamo Vitor Ortiz, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube e hoje eu tentarei responder biblicamente a essa pergunta que constantemente volta à tona. Afinal, é pecado ou não é pecado ouvir música secular? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto? Bom, uma resposta simples, objetiva e rápida é não. Não é pecado ouvir música secular. Mas essa pergunta, ela exige um pouquinho de cuidado. E ela exige uma simples distinção. Não é pecado ouvir uma boa música secular. Não é pecado ouvir uma música que traga uma mensagem que celebre o amor, que contemple a natureza ou que fala sobre coisas boas. Uma boa mensagem. Isso não é pecado, uma mensagem agradável. O problema não está na música, não está no ritmo, não está no som. O problema está, como eu disse, na mensagem que a música carrega. Fica muito óbvio, então, entender que não estaremos falando aqui no vídeo sobre músicas que fazem apologia a pecado, como pornografia, crimes, roubos, drogas ou qualquer outra coisa que seja totalmente contrária ao que as escrituras estão falando, ou que as escrituras nos ensina, que seja totalmente distinta das doutrinas bíblicas. Pois aí sim, aí nós temos um pecado, quando a pessoa está ouvindo uma música que carrega em sua mensagem algo pecaminoso, algo distorcido das escrituras, algo que vai de encontro a tudo aquilo que é ensinado por Jesus. Pois lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, ele nos chama a afastar-nos da aparência do mal. Ou em Efésios 4, 29, por exemplo, que diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, já está estabelecido que não estamos falando sobre músicas problemáticas, músicas com mensagens pornográficas, músicas que transmitem ou que fazem apologia a algo a uma prostituição ou qualquer coisa que o valha. Estamos falando sobre boas músicas, músicas agradáveis. Há alguns argumentos que vão defender este ponto de vista, que vão defender que não é pecado ouvir música secular. Primeiro ponto, nós não encontramos em nenhuma passagem bíblica um texto, um versículo condenando a apreciação de uma arte secular. Não encontramos isso nas escrituras. Pecado é errar o alvo, ou conforme João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, pecado é transgredir a lei. Olha, e qual lei, ou qual princípio, ou qual doutrina bíblica é quebrada quando eu ouço uma música secular? Não tem. Não tem nenhum princípio, não tem nenhuma doutrina que é quebrada quando se ouve uma música secular. Davi, por exemplo, ele compõe uma lamentação e ordena que todos do povo de Judá fossem ensinados sobre essa lamentação. Essa lamentação seria sobre a morte de Saul e de Jonas. Essa lamentação você pode ler ela em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17 e 18. Muitos teriam essa lamentação como uma lamentação secular, já que ela não está louvando a Deus diretamente, já que não existe ali um louvor claro a Deus, direto a Deus. Está falando, está lamentando sobre a morte de Saul e de Jonatas. Paulo, quando ele faz a sua pregação sobre o Deus desconhecido, em Atos 17, ele fala sobre algo que estava na cultura do local, a cultura de Atenas. Então, Paulo pega um conhecimento cultural, Paulo pega algo que era da cultura daquela época, daquela região, daquele local, que é o altar ao Deus desconhecido. Então, Paulo pega essa ideia, essa cultura, e ele vai pregar em cima disso. Ou seja, Paulo conhecia a cultura daquele povo. Para conhecer, ele tinha que estudar sobre isso, ele tinha que ter visto sobre isso, ele tinha que conversar sobre isso. Então, Paulo não estava alheio ao mundo. Paulo estava vivendo no mundo. Nós não podemos estar alheios ao mundo. Como cristãos, nós estamos vivendo no mundo. É importante que estejamos presentes aqui no mundo.
conhecendo as coisas do mundo. Nós não podemos entrar em bolhas, não podemos entrar em casulos e nos esconder de qualquer tipo de convívio. Existe um convívio, mesmo que mínimo, mas existe um convívio entre o cristão e o mundo. Bom, o segundo ponto é: a música também é uma arte. Muitos cristãos veem um problema enorme em escutar música do mundo, em consumir música do mundo, e veem isso como um pecado terrível, mas consomem filmes, leem livros que são de autores seculares. Consomem filmes da Marvel, consomem filmes da DC, consomem séries, novela, documentário, ou seja lá o que for, arte, quadro, qualquer outra arte que foram feitas, pintadas por um artista secular. Ora, qual que seria a diferença prática entre consumir uma arte como essas citadas ou a música propriamente dita? Por exemplo, eu vou a uma palestra, participo de aulas, e aí eu então tenho que estar fora disso, eu não posso ter este conhecimento, porque este conhecimento é secular, então eu não posso fazer parte, porque um professor que está no mundo, ele não pode ensinar algo bom para mim. Isso não faz sentido. Nós estamos nas escolas, nós estamos nas faculdades, nós estamos nas palestras, então qual que seria a diferença prática entre ouvir uma música ou ir a uma palestra? Não faz assim muito, não tem muita diferença prática, não é? Óbvio, não, eu sei, entendo muito bem que na palestra nós estamos aprendendo algo, mas eu digo que este algo ele vem do secular, ele vem do mundo. Então, com esse argumento eu entendo que se algo bom, eu posso aprender algo bom do mundo, então existe boa música no mundo. Ok? Bom, terceiro ponto. O ímpio também, conforme já ligando com o ponto 2, o ímpio também cria coisas boas. Ora, os instrumentos musicais, alguns deles foram criados pelos descendentes de Caim, em Gênesis 4:21. Você tem lá claramente os descendentes de Caim, que eram ali os piores, né, os ímpios, criando algo que é utilizado inclusive no céu, porque lá em Apocalipse vamos ver instrumentos de corda, harpa, no céu. Então, ímpios criam coisas boas. Olha, no nosso calendário nós temos homenagens a deuses pagãos. Então, se eu tenho que viver alheio a tudo isso, então eu não posso usar o calendário que é criado com deuses pagãos, para deuses pagãos, homenageando deuses pagãos, não é? Outra coisa, vacinas, remédios, exames, o avanço científico são outras coisas que os ímpios também desenvolvem. Os ímpios também participam do desenvolvimento de vacinas, de remédios, de exames. Eu não sei quantificar se é mais cristão ou se é mais ímpios. O fato é que o ímpio ele também fabrica vacina, remédio, exame. Ele também participa do avanço científico. Então, o cristão, nada disso o cristão pode ter contato. Então, não, o mundo não tem nada de bom. Ora, então eu não posso ter absolutamente nenhum contato com todas essas coisas. Nossa conclusão óbvia é que o mundo possui, ou o secular, o que não é cristão, o ímpio, ele possui coisas, ele pode nos trazer coisas boas e proveitáveis. Quarto ponto, e aqui eu encerro, existem muitos outros argumentos para falar sobre isso, mas eu não quero ficar demorando muito e muito tempo nesse vídeo para não pesar aqui e não ficar muito chato. Quarto ponto, algumas músicas tidas como gospels ou gospels, do meio gospel, são piores do que músicas seculares. O que comprova que o problema ele não está na origem da música. O problema não está de onde a música veio. O problema está na mensagem. O problema não está no mensageiro. Ora, muitos compositores gospels, do meio gospel, faz música que são muito piores do que músicas que são do mundo. Músicas que trazem o ser humano acima de Jesus, música que traz, por exemplo,
que a vitória vai ter sabor de mel, música de vingança, música de mágoa, músicas nesse tom. Então, o problema não está na origem da música, o problema está na mensagem que a música transmite. Esse é o ponto que nós estamos defendendo. Não é pecado ouvir música secular, ouvir a boa música secular, uma música que tem uma mensagem agradável. Então, meus irmãos, nós precisamos participar daquilo que nos edifica. Mas a pergunta é: o que me edifica? Ora, edificar é uma figura de linguagem que vem da construção civil. Edificar é construir algo, é adicionar alguma coisa, é adicionar alguma qualidade ou melhoria. Coisas seculares podem me edificar também. Como eu disse, os exemplos, né? Aulas, palestras, ciência, vacinas, coisas seculares podem me edificar como pessoa. Uma pessoa edificada é um cristão edificado. Ou seja, por exemplo, se eu participo de uma aula de filosofia, é um exemplo, eu estarei aprendendo sobre o assunto. Aprendendo sobre o assunto, eu, como cristão, posso participar de conversas que relacionam o assunto. E tendo um olhar cristão para aquilo, eu posso utilizar dessa ferramenta para evangelizar, por que não? Então, precisamos saber discernir as coisas. Não aceite tudo o que é gospel, o que se diz gospel, só porque se diz gospel. Ah, eu vou ouvir o CD todo de fulano porque é gospel. Não, não faça isso. Ouça, aprenda a escutar a mensagem. Saiba do que a música está falando. Porque a mensagem do gospel pode ser totalmente antibíblico. E não jogue tudo que é do mundo, tudo que é secular fora, porque, como foi dito, existem músicas com mensagens muito mais edificantes do que músicas do meio gospel. Então, seja inteligente, saiba discernir as coisas. Olha, muitos vão dizer aqui, talvez nos comentários do vídeo, ah, mas se eu escuto música X, Y, Z, eu lembro do meu passado, eu lembro da velha criatura e tudo volta, isso e aquilo. Olha, se a música te faz mal, um conselho pastoral é: se afaste disso, não escute a música. Se a música está te prejudicando, não escute a música. Fique com a música gospel. Isso é um conselho pastoral. Agora, eu não posso trazer a música, ouvir música secular como um pecado se não é. Eu posso dizer: olha, eu aconselho a gastar menos tempo ouvindo música secular e a passar mais tempo ouvindo música gospel. Isso vai ser melhor para você. Ok, isso é um conselho. Agora, eu não posso dizer que é pecado ou que existe pecado onde não tem. Ouvir música secular não é pecado. Pode ser qualquer coisa que você comentar aí embaixo. Pode ser que é bom que não, é melhor que não, fulano não pode, ciclano não pode. E aí tudo bem, é um conselho pastoral. Agora, isso não pode se traduzir em um pecado, não se transforma em um pecado só porque você tem um problema com isso. E aqui cabe um ponto final, um parênteses final. Se o seu irmão tem um problema com música secular e etc., todos esses pontos que nós colocamos, e você escuta isso sabendo que isso causa um problema, um dano para ele, aí sim, aí você está incorrendo num pecado, porque você está prejudicando o seu irmão, você está sendo pedra de tropeço para o seu irmão. E aí não é o problema não é ouvir a música secular, o problema é você ser pedra de tropeço ao seu irmão. E aí é outro pecado, tema para o outro vídeo. E eu encerro por aqui esse vídeo sobre música. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça tudo aquilo que precisa ser feito, porque é necessário que esse canal cresça e essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixe seu comentário, é muito importante. Eu gostaria de ver o seu feedback, o que foi legal no vídeo, o que não foi. Deixe o seu ponto de discordância. Vamos conversar aí nos comentários. De repente, se tiver comentários legais, a gente faz um vídeo respondendo a estes comentários. Mas vamos trabalhar esses pontos,
façam essas coisas que vão ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.